Vamos apresentar o Seminário de Evolução Invertebrados Marinhos, Origem e Evolução. Acadêmicos: Cláudio Pereira da Silva, Ivonete Piccolo Cusel, Juarez Costa Cavalcante, Lucas Pereira da Silva. Professora Sandra dos Santos Cereali. Invertebrados marinhos. Os animais que não possuem notocorda nem coluna vertebral são conhecidos como invertebrados. Esse grupo é muito grande e inclui animais que apresentam formas e comportamentos bem diferentes. Ele pode ser encontrado nos mais diversos ambientes, aquáticos ou terrestres, e podem ser parasitas de plantas ou de outros animais. Os principais filos de invertebrados são poríferos, colelédons, plateumintes, nematódios, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermes, e todos esses filos possuem representantes no mar. Invertebrados bentônicos. Os invertebrados bentônicos são um grupo de organismos que habitam diferentes tipos de substratos de habitats aquáticos. Estes podem ser compostos de fragmentos de vegetais, sedimentos diversos, macrófitas, algas filamentosas, entre outros. Dentre os diversos grupos existentes, podemos destacar os moluscos, insetos, nematódios e os oligoquetos. Os organismos bentônicos têm sido utilizados como bioindicadores na avaliação de impactos ambientais provocados pelo mau uso dos recursos naturais do ambiente. Os animais, plantas, micro-organismos e suas complexas interações com o meio ambiente respondem de maneira diferenciada às modificações da paisagem, produzindo informações que não só indicam a presença de poluentes, mas proporcionam também uma melhor indicação no seu impacto na qualidade do ecossistema. A origem da vida, como surgiram os primeiros animais, pese a aparente estabilidade do mundo natural, as mudanças são constantes ao longo da história evolutiva do nosso planeta. Essas mudanças podem ser observadas e medidas em escalas de tempo muito variáveis, e independente disso, sabe-se hoje que cada característica da vida atual é um produto do processo evolutivo. Por esta razão, a evolução de todos os organismos deve ser considerada como a pedra fundamental de todo o conhecimento biológico. Atualmente, nossos conhecimentos avançaram em campos importantes como a reprodução, o desenvolvimento e a genética. Além disso, o desenvolvimento de equipamentos e técnicas nos permite mergulhar de forma mais profunda e intensa na natureza dos seres vivos. Este maior número de informações associada à interdisciplinaridade que comanda as pesquisas atuais permite um avanço significativo para responder à pergunta que inquieta a humanidade: de onde viemos? O primeiro indício de vida na Terra data de aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Essas primeiras células eram procarióticas, organismos semelhantes a bactérias. Após um grande período de diversificação evolutiva dos procariotos, organismos eucariotos unicelulares apareceram, embora não possamos saber com certeza a origem dos eucariotos unicelulares. Ela claramente envolve um processo de simbiose. Certos tipos de bactérias aeróbicas devem ter sido englobados por outras bactérias que eram incapazes de suportar o aumento das concentrações de oxigênio na atmosfera. A bactéria aeróbia possuía as enzimas necessárias para obter energia na presença de oxigênio, tendo sido provavelmente a ancestral das mitocôndrias. A maioria dos genes da mitocôndria, mas nem todos, viriam a registrar do núcleo da célula hospedeira. Praticamente todos os eucariotos existentes hoje têm mitocôndrias e são aeróbios. Alguns eucariotos unicelulares ancestrais englobaram bactérias fotossintetizantes que evoluíram originando cloroplastos, desses como eucarióticos
produzindo suas próprias moléculas de alimentos usando energia da luz solar. Os descendentes de uma dessas linhagens, as algas verdes, possivelmente deram origem às plantas multicelulares. Em alguns eucariotos que não se tornaram residência para os cloroplastos e alguns que se tornaram, evoluíram características semelhantes à dos animais, dando origem a uma variedade de fígulos coletivamente chamados de protozoários. Acredita-se que os verdadeiros animais tenham surgido como um grupo monofilético, a partir de um ancestral protista há mais de 700 milhões de anos atrás. A dúvida está em qual protista. Há 3 teorias sobre a possível origem. Primeira, hipótese ciliada sincilial, ancestral protista ciliado. É suportada pela semelhança entre os ciliados modernos e alguns tubelários atuais. Foi consolidada em 1950 por J. Adze e Ed Hanson. Sugere que o metazoário ancestral foi um protista ciliado multinucleado com simetria bilateral que teria modo de vida bentônico, rastejando-se no fundo com sua abertura oral dirigida para a frente e raspando-se um passo evolutivo maior às superfícies nucleares. Elas são divididas pela formação das membranas celulares, produzindo uma epiderme celular, contornando uma massa sensorial do corpo e assim se tornam inteiramente compartilhados. O resultado disso e de outras mudanças foi um organismo acelonado semelhante a um tubelário, filo Plateumintes. Assim, essa teoria sugere que os primeiros ancestrais dos metazoas eram acelonados e bilaterais. Essa teoria é reforçada pelas grandes similaridades entre os ciliados modernos e vermes achatados, acelomado quanto ao tamanho, forma, simetria local da boca e cílios da superfície. No entanto, alguns fatores contrariam essa ideia. Não ocorre na embriologia dos tubelários nenhum processo de celularização semelhante. A teoria não explica a presença de espermatozoides flagelados nos metazoários e principalmente indica que a simetria radial de quinidários seja derivada de uma simetria bilateral primária, para o que não há nenhuma evidência. Segunda hipótese é de flagelado colonial, é o ancestral protista flagelado, proposta por Ernest Haeckel em 1874, é bem difundida por Haim em 1940. Essa teoria é mais aceita atualmente. Sugere que um protista colonial flagelado teria se originado de um ancestral metazoico, a plâmula, e que igual ao tipo larval básico dos quinidários. O protista ancestral seria uma colônia esférica de células flageladas ocas. Em função somática e reprodutiva separadas comum de protistas coloniais atuais, caracterizando a chamada blastie. Nesse cenário, o primeiro metazoa, invaginação da blastie, o resultado seria um animal com dupla membrana, como uma gástula denominada gástria. A gástria teria sido uma abertura como um blastóporo, parecendo a grástula de muitos invertebrados viventes. Ambos estágios são vistos durante a ontogenia de animais modernos. A gástria seria o precursor da quinidária. Dentro dessa ideia, a simetria bilateral seria derivada. A evolução de um eixo do corpo antero-posterior e o movimento unidirecional e a cefalarização provavelmente coevoluíram em algum grau e devem coincidir com a invasão dos ambientes bentônicos e o desenvolvimento da locomoção rastejante. Parece ser que a origem das condições triboblástica surgiu após o aparecimento de formas bilaterais. A terceira hipótese da origem polifilética, muitos zoólogos preferem crer que os metazoários tiveram uma origem polifilética, tendo sido derivados independentemente de mais de um grupo de organismos unicelulares. Assim sendo, as esponjas, os quinidários, os cetéforos e os eumetazoários rastejantes evoluíram de forma independente.
não havendo um esquema único para a origem de todos eles. A principal razão é por acreditar que as esponjas evoluíram a partir de um organismo unicelular diferente dos metazoários, superior, assim, ao metazoa de táxon polifilético. O principal argumento é que, apesar dos coanoflagelados parecerem claramente parecidos com as esponjas, não é claro o grau de parentesco. É difícil de imaginar como um organismo com organização tão simples como uma esponja poderia se desenvolver em organismo com uma estrutura corpórea complexa e órgãos internos. No entanto, essa hipótese não vem sendo apoiada em estudos moleculares. Bom, eu vou continuar falando sobre a hipótese da origem filogenética dos metazoários. As evidências filogenéticas recentes baseadas na unidade menor do RNA ribossômico e em similaridades de vias bioquímicas complexas confirmam a hipótese flagelada colonial, em que os metazoários formam uma unidade monofilética, incluindo os coanoflagelados. O conceito de filos animais sofreu importantes mudanças à medida que o conhecimento sobre desenvolvimento e morfologia comparados dos metazoários foi se acumulando ao longo dos anos. O número de táxons usualmente reconhecidos como filos viventes cresceu a cerca de 35 filos. Se filo for definido como um grupo de animais que compartilham um plano corporal devido a uma história comum, este deve ser monofilético, no sentido original do termo, mas também pode ser parafilético ou holofilético. As moléculas proveram um avanço operacional importante para esclarecer problemas sobre a origem dos filos animais. Evidências moleculares relativas ao desenvolvimento e comparação gênica ofereceram certo discernimento nas bases genéticas da evolução dos planos corporais. As filogenias moleculares foram significativamente capazes de favorecer nosso conhecimento sobre os padrões de ramificações dos descendentes entre muitos dos filos. Essas filogenias também indicam divergências entre os últimos ancestrais comuns dos filos atuais, mas não indicam suas morfologias. Dessa forma, os poríferos aparecem como um grupo de suma importância, sendo considerado o primeiro animal multicelular a surgir no planeta. Estudos recentes demonstram que porífera é uma reunião parafilética de pelo menos duas linhagens basais de metazoa. Assim, metazoários não espongiários derivariam de uma esponja ancestral que perdeu seus atributos, em especial coanócitos e sistema aquífero. Com o esclarecimento da posição basal dos poríferos entre os metazoários, nos resta analisar agora as relações entre os eumetazoários. Na base deste grupo se encontram organismos que, assim como as esponjas, apresentam simetria radial. A posição basal dos radiados reflete uma das teorias mais aceitas sobre a origem dos metazoários, que implica na simetria radial precedendo organismos bilaterais. Os radiados pareciam ter derivado de um ancestral comum que não estaria na nossa linha direta de descendência. Todos os radiata possuem tecidos diferenciados, mas normalmente não apresentam mais que um tecido interno, endoderma, e outro externo, ectoderma, com certo nível de especialização. Por isso, não apresentam mesoderma, um tecido que caracteriza todos os demais animais. Enfim, estabelecer as relações filogenéticas não é tarefa fácil. Trabalhos que levam em conta a morfologia apenas, às vezes não apresentam argumentos plausíveis. Por outro lado,
análises moleculares também têm a desvantagem de não poder incluir grupos fósseis que podem representar a chave para as homologias, além de apresentar algumas dificuldades metodológicas. Na evolução dos metazoários, devemos considerar um grupo de organismos bem particulares, os mixozoários. Estes endoparasitas microscópicos de peixes e invertebrados sempre foram considerados protozoários, até que em 1970 ganharam a condição de filo pela descoberta da multicelularidade de seus esporos infectantes. Inicialmente se propôs que Mixozoa pertencia à Cnidaria. Porém, trabalhos posteriores confirmaram que os mixozoários não são cnidários, sugerindo que algumas espécies de mixozoários possuíam duas formas morfológicas alternativas, uma vermiforme e outra plasmodial. Algumas hipóteses colocam o mixozoa e alguns vermes acelomados como os primeiros clados bilaterais. Dentro dos bilateria, tradicionalmente os filos são divididos em protostômios e deuterostômios. Esta divisão não implica apenas a diferença na origem da abertura oral, mas também uma série de distinções na embriologia. Também quero falar um pouco a respeito dos invertebrados nectônicos. Eles são animais caracterizados por possuir simetria pentarradial e um esqueleto calcáreo que lhes protege grande parte do corpo. Além de alguns ossículos esqueléticos isolados de estrelas do mar, muito pequenos e difíceis de encontrar, os fósseis de equinodermos mais frequentes em Almada correspondem a carapaças de ouriços do mar, das quais é mais habitual encontrar apenas fragmentos dispersos. Conhecem-se várias espécies de miocênico do concelho, incluindo algumas formas que viviam permanentemente enterradas nos sedimentos, bem como outras, por vezes de grandes dimensões, que habitavam sobre os fundos marinhos. Então, a divisão dos protostômios, segundo a presença de uma cavidade corpórea celomática, também vem sendo discutida sobre alguns aspectos. De forma geral, se considera três possibilidades. Os acelomados, sem cavidade celomática, no caso a mesoderme, formam uma massa de tecido mais ou menos sólido, às vezes com espaços entre o tubo digestivo e a parede do corpo. No segundo caso, celomados ou eolocelomados. Nesse caso, há o desenvolvimento de uma cavidade preenchida de líquido entre a parede do corpo e o tubo digestivo. Tal cavidade está dentro da própria mesoderme e está completamente envolvida por um tecido fino, o peritônio, de forma que os órgãos do corpo não são livres dentro do espaço celômico. Eles são separados dele pelo peritônio. No terceiro caso aqui, os pseudocelomados ou blastocelomados. Eles possuem cavidades pequenas ou grandes do corpo, que nem sempre são formadas a partir da mesoderme e não são envolvidas por peritônio ou outra forma de tecido mesodermal. É assim chamada de falsa cavidade. Os órgãos ficam livres na cavidade do corpo, mergulhados diretamente no seu fluido. Em muitos casos, o espaço representa remanescentes persistentes da blastocele embrionária. E aí não há nada de falso. Por esta razão, alguns autores preferem usar o termo blastoceloma. Acredita-se que a origem do celoma esteja relacionada com o modo de vida bentônico, assumido por alguns organismos bilaterais pequenos. Nessa condição, um esqueleto fluido seria essencial para certos tipos de movimento.
A evolução de uma cavidade do corpo cheia de fluido, contra o qual os músculos poderiam operar, ofereceria uma grande vantagem locomotora adicional, proporcionando uma circulação média e espaço para o desenvolvimento de órgãos. Há teorias que sugerem o aparecimento do celoma de uma só vez, outras em 2 vezes. Teoria enterocélica. Segundo essa teoria, o celoma teria originado pelo estreitamento e isolamento do divertículo estomacal embrionário. A segunda teoria, teoria gonocelômica. Nela, um primeiro espaço celômico surgiu pela parede das cavidades gonadais derivada mesodermicamente e que persistiu subsequentemente pela liberação dos gametas. Uma outra teoria, teoria nefrocelômica. Segundo essa teoria, o protonefrídeo dos vermes achatados expandiriam para as cavidades celômicas, arguindo que o celoma derivou de estruturas ectodérmicas derivadas. Certamente as cavidades celômicas de muitos animais estão relacionadas a funções excretoras. Não obstante, alguns estudos recentes consideram que a divisão dos animais bilaterais, segundo a cavidade corporal, é arbitrária, já que resultaria em grupos que não são monofiléticos. Assim, estudos filogenéticos moleculares recentes têm proposto uma hipótese filogenética diferente para os bilateria. Os resultados transferem a 4 filos considerados tradicionalmente como protostomia para deuterostomia e, além disso, os grandes agrupamentos dos... Dá um pause aí, Lucas. Falar um pouco sobre a ontogenia da notocorda. A notocorda se desenvolve durante a gastrulação do embrião, a partir da mesoderme. Ela é composta por uma bainha resistente de tecido fibroso que envolve um conjunto de células e fluido. Em alguns casos, esse fluido encontra-se no interior de células vacuolizadas. Em outros, ele está localizado entre as células. Falando um pouco sobre alguns tipos de invertebrados marinhos. No ambiente marinho, as comunidades de animais podem ser divididas em 3 grupos, que são o plâncton, que é composto pelos animais que flutuam na massa d'água de forma passiva, sendo levados pelas correntes marinhas de um lado para outro. São pelágicos, pois ficam flutuando sem ter contato com o substrato. Outro grupo, o nécton, composto pelos animais que se movem livremente na coluna d'água, usando seus apêndices próprios de locomoção. Podem ficar mais associados ao substrato ou passar a maior parte do tempo flutuando. Os bentos, eles são animais que vivem associados ao substrato, sendo fixos ou não. Alguns vivem enterrados no sedimento, dentro de estruturas que constroem, ou livres. Os animais planctônicos, chamados zooplâncton, são pequenos crustáceos e larvas de animais. A maior parte deles flutua nas plataformas continentais, onde há muito plâncton vegetal. O fitoplâncton que lhe serve de alimento. Os copépodos, grupo de crustáceos, são muito abundantes no plâncton. As lulas, polvos e águas-vivas são animais que tanto flutuam na coluna d'água como se movimentam junto ao fundo. São predadores que se alimentam de peixes e outros invertebrados. Algumas espécies de água-vivas podem ser gigantes com tentáculos que alcançam até 50 metros. E há ainda as que vivem no fundo do mar e brilham. No fundo marinho, próximo às orlas, é onde se encontra a maior variedade
de invertebrados marinhos. É um verdadeiro espetáculo de cores e formas. Estão ali as esponjas, os corais, as anêmonas, as estrelas do mar, as poliquetas, os siris e lagostas, entre tantos outros. Muitos desses animais bentônicos se movem pelo fundo à procura de alimento. Outros vivem fixos e são por isso chamados de sésseis, como é o exemplo das esponjas e corais.